Oi, gente, beleza? Vamos lá, mais um dia de aula. Então, hoje nós vamos falar sobre história, né? A aula de hoje é história, o Renascimento e a modernidade. Como aconteceu essa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O que é Renascimento? Renascimento foi um acontecimento que aconteceu no final da Idade Média. O que foi isso? Esse acontecimento, esse movimento, envolveu todas as principais transformações, tudo aquilo que foi modificado, fortalecendo a cultura urbana. Porque lá no Império Romano, o que predominava era o quê? Os centros urbanos. Já que na Idade Média, o que aconteceu? Predominava o quê? Era o campo, a área rural. Com o Renascimento, volta a ter uma predominância, o quê? A área urbana. Esse movimento renascentista é que traz o próprio nome já fala, renascimento. É a volta aquela ênfase que eles davam nas áreas urbanas. Então, as pessoas começaram a se reunir no centro da cidade. Então, para que eles se reuniam ali? Para eles discutirem tudo aquilo que estava acontecendo, para expor as suas ideias, para expor seu pensamento, para discutir questões da vida e da produção urbana. E nesse meio tinha um poeta chamado Petrarca. Petrarca, ele era italiano. E ele achava o seguinte, que a cultura rural, aquela cultura lá do campo medieval, era correspondente o quê? A um período obscuro, onde as pessoas tinham medo de expor as suas ideias, seu pensamento, tinha que somente obedecer. Então, em comparação com o período do Império Romano, que tinha uma cultura voltada para a área urbana, ou seja, era predominantemente urbana. E eles consideravam importantíssimos as grandes realizações da cultura dos gregos e dos romanos. Então, na visão desses renascentistas, a retomada da cultura urbana era essencial e deveria basear-se em quê? Na cultura clássica greco-romana. O nome Renascimento, na verdade, se vincula a essa ideia de restaurar essa cultura que predomina o quê? As cidades, que é o cultura greco-romana. Então, um dos pontos que os renascentistas discordavam da cultura medieval era o seguinte, eram as práticas da igreja medieval. Por quê? Porque a igreja era responsável pelos documentos que resgatavam a vida social das pessoas e impunham a visão de mundo que eles tinham às pessoas. E os renascentistas começaram a questionar sobre isso. E também tinham a concentração de boa parte do conhecimento artístico e intelectual. Eles não permitiam que a população tinha acesso aos livros para não adquirirem conhecimento. Mas alguns aspectos dessa visão de mundo começaram a ser o quê? Questionadas, discutidas pelos renascentistas. À medida que eles iam resgatando essa visão de mundo clássica, ou questionar toda a prática da igreja, toda a prática dos nobres, então o que aconteceu? Eles começaram a pensar de forma diferente. Como nasceu essa visão de mundo renascentista? Olha, o renascimento, aqui ó, o renascimento, então, eu queria restaurar a cultura urbana, essa cultura greco-romana, e isso mexeu com a cabeça das pessoas. Então, à medida que eles iam resgatando essa visão, eles começaram a ter nova visão de mundo, de pensamento. Então, o que aconteceu? O Renascimento
está relacionada à influência de quem? Roma, de Bizâncio, quando exerciam como herdeiro da cultura lá no Império Romano. Quando surgiu, com o ressurgimento das atividades comerciais e o retorno da vida urbana. Então, nesse período, nas novas cidades, que eram chamados de burgos, uma classe de mercadores enriquecidos, que eram chamados de burguesia, começaram a exigir mais poder político e eles queriam ter o prestígio social perante a nobreza. Então, os burgueses, para eles conseguirem atingir o objetivo, o que eles fizeram? Começaram a envolver cada vez mais com os artistas intelectuais que viviam nas cidades. E eles começaram a financiar as produções culturais do seu tempo. E com isso, eles atingiriam uma importante posição social na sociedade em que eles viviam. Então, envolvendo com as produções culturais de seu tempo, a burguesia, então, teria acesso à cultura erudita. O que é cultura erudita? Era aquela cultura que passou por um estudo, por um grupo que começou a fazer estudos em relação à cultura. Então, nessa época tinha muita ópera, muitos cantos líricos. Então, essa cultura erudita, quem começou a fazer parte? Os burgueses. Então, quem tinha acesso a esse tipo de cultura era restritamente aos clérigos. Os burgueses, então, os artistas intelectuais das igrejas e das universidades participaram, então, no nascimento de uma nova etapa da Europa, uma nova visão de mundo. E a Itália, ela, no século XIV, era um conjunto de pequenos reinos, independentes reinos, pequenos e repúblicas. Apesar de serem pequenos reinos, esses reinos italianos, pequenininhos, foram os que se enriqueceram mais rapidamente com o Renascimento, com o renascimento cultural e urbano. Eles começaram a apoiar mais a cultura e os acontecimentos da cidade. Então, ricas famílias burguesas italianas, como Mecenas, Florença, Esforja, de Milão. Então, essas famílias que eram ricas, muito ricas, começaram a fazer práticas para incentivar e proteger artistas intelectuais. Então, muito desses burgueses, dessas famílias ricas, começaram a promover, ter promoção pessoal e reconhecimento da nobreza. Então, eles passaram a ser dotados pela prática de mecenato. Então, eles incentivavam a cultura, começaram a se envolver com os intelectuais e com os artistas. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ter práticas de mecenato. O que é mecenato? É a proteção e o financiamento de atividades intelectuais e artistas. Eles financiavam os artistas e os intelectuais. Por isso que a Itália foi o berço do Renascimento, por dois motivos. Porque estava perto dos grandes centros que foram sede para o antigo Império Romano. Então, a Itália foi sede para o antigo Império Romano, certo? Por isso, teve o berço do Renascimento. E também, apesar de serem pequenos reinos, foram os que se enriqueceram rapidamente com o quê? Com o renascimento cultural e urbano. Ok? Beijo no coração de vocês.